E se tudo que a gente consegue ver, tudo que a gente pode tocar, não for a realidade de verdade, a realidade fundamental? É uma ideia forte, né? Hoje a gente vai mergulhar fundo numa proposta do livro O Reino Invisível, a de que o que de fato governa o universo é algo que os nossos olhos não conseguem enxergar. Olha, o ponto de partida para tudo isso é uma fala de Jesus que basicamente vira o nosso mundo de ponta cabeça. Ele chega e diz, sabe, que o reino de Deus não é uma coisa que se aponta com o dedo, tipo, olha, tá ali. Pensa bem, no mundo que vive de prova, de ver para crer, isso é simplesmente revolucionário. A realidade mais importante de todas, segundo ele, é invisível. Então, peraí, a invisibilidade aqui não é um sinal de fraqueza. Pelo contrário, é um sinal de poder. É só a gente pensar um pouco. Os verdadeiros centros de comando, os lugares onde as decisões são tomadas, eles ficam escondidos, não estão à vista de todo mundo. Aquilo que governa de verdade não precisa de holofote, não precisa de palco. A existência dele não depende de ninguém ver para acreditar. E essa ideia, nossa, ela muda completamente as regras do jogo. O mundo que a gente mede, que a gente estuda, ele não é o alicerce de tudo. Ele é, na verdade, só a pontinha de um iceberg. E o que sustenta tudo isso é uma base gigantesca, invisível. O fundamento real de tudo que existe por essa ótica é espiritual. E isso vai ficando cada vez mais profundo, porque não é só uma metáfora bonitinha, poética, é um princípio de funcionamento da realidade. Não é que o mundo invisível é uma sombra do nosso. É o contrário. O nosso mundo visível é que é um reflexo, uma consequência desse mundo invisível. Ele é a fonte de tudo. E tem uma passagem bíblica que amarra essa ideia de uma forma muito forte. É importante entender, isso não é para ser lido como um livro de ciências, tá? É uma declaração sobre a origem das coisas. E a mensagem é cristalina. O que a gente vê não foi feito do que é aparente, do que é visível. A fonte é outra. Pensa um pouco em tudo que parece tão sólido, tão real ao nosso redor. Sabe, as montanhas, as estrelas, tudo isso. A grande virada de chave é que a origem disso tudo não é material. A fonte de todo o nosso universo visível é, por definição, invisível. Ok, mas se a matéria não se sustenta por si só, o que é que mantém tudo de pé? A resposta, segundo essa visão, é uma força ativa, constante, a palavra de Deus. O universo não é tipo um relógio que alguém deu corda e largou lá funcionando sozinho. Não, ele é sustentado a cada instante. Essa comparação aqui deixa tudo bem claro. Geralmente a gente pensa na matéria como se fosse o tijolo fundamental de tudo, né, a base. Mas a revelação bíblica vira essa lógica de cabeça para baixo. A palavra é que é a força que segura os tijolos. E o que isso quer dizer? Que nada, absolutamente nada no universo é independente. Então, o que a gente tira disso tudo? Que aquela ideia de um universo autossuficiente que funciona por conta própria é uma ilusão. Tudo o que existe, tudo mesmo, só existe porque tem algo sustentando ativamente. Essa palavra. Beleza, mas afinal, o que é esse tal de reino? É crucial a gente entender a natureza dele. Porque veja bem, não estamos falando de uma coisa impessoal. O reino de Deus é definido aqui como o governo dele. Um governo pessoal, com princípios éticos e com uma autoridade soberana. E é tão importante quanto saber o que ele é, saber o que ele não é. Definitivamente não é uma energia cósmica, sabe? Não é um campo quântico, não é uma dimensão paralela. Tudo isso são ideias impessoais. O reino de Deus é o governo de uma pessoa, não é a ação de uma força qualquer. E aí a gente chega na conclusão lógica de todo esse raciocínio. Se o reino é um governo soberano e não uma energia que a gente pode manipular, isso muda tudo sobre como devemos nos posicionar. Exige um tipo bem específico de resposta da nossa parte. Essa pergunta aqui, ela vai direto no centro da questão. Pensa comigo. Diante de um governo, a gente não opera as coisas, não manipula? Diante de uma autoridade soberana, qual é a postura certa? A resposta para isso é o que define tudo. A primeira coisa que precisa ficar clara é: não dá para controlar esse reino. Simplesmente não dá. Não tem técnica, não tem método, não tem uma fórmula mágica para fazer ele funcionar do nosso jeito. Tentar fazer isso seria como, sei lá, tentar dar ordens para o próprio governante. Então,
Se não dá para operar, o que a gente faz? A única resposta possível, a única postura coerente é receber. O reino de Deus não é um sistema para a gente dominar. É um governo, uma realidade para ser acolhida. E quando a gente entende isso, isso muda a forma como olhamos para absolutamente tudo.